E aí, pessoal, beleza? Galera, continuando a nossa análise do princípio da legalidade. No bloco anterior, nós vimos o primeiro desdobramento. Eu quero, nesse bloco, terminar de ver que desdobramentos são esses. Mas antes da gente avançar nisso, eu te faço uma pergunta. Quer ver? Olha o meu atenção aqui, hein? Resoluções podem criar infrações penais, galera? E aí? Resoluções podem criar infrações penais? Veja, quando eu falo em resoluções aqui, pessoal, eu estou me referindo, por exemplo, a resoluções do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, resoluções do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ou mesmo do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, enfim, resoluções, quaisquer que sejam, por exemplo, TSE, CNJ, CNMP, essas resoluções podem criar infrações penais, sanções penais? Anota, não, não. Por que não, galera? Porque essas resoluções, elas não se enquadram na noção de lei em sentido estrito que nós vimos. Nós vimos no bloco anterior que somente a lei em sentido estrito pode criar infrações penais ou sanções penais. Vale dizer, lei ordinária ou lei complementar. Aí tudo bem. Agora, essas resoluções não se encaixam na noção de lei em sentido estrito. Então, elas não podem criar infrações penais, sanções penais. Tudo bem? Agora, você pode estar pensando, professor, mas eu já abri essas resoluções e já percebi que muitas vezes essas resoluções elas mencionam tipos penais, mencionam condutas criminosas. Ó, e aí? Cuidado. Olha o detalhe. Essas menções a tipos penais, a condutas criminosas, presentes nessas resoluções, galera, essas menções a tipos penais que encontramos nessas resoluções, anota, são meras consolidações. É apenas para enfatizar tipos penais que já foram previamente criados por lei. Aí tá vendo? Então, aí sim, aí tranquilo. Então, eventuais menções a condutas criminosas, a tipos penais que nós encontramos nessas resoluções, não são porque essas resoluções estão criando esse tipo penais, esses crimes. Não. Essas menções a tipos penais, a condutas criminosas nas resoluções são legítimas, portanto, porque são meras consolidações, é apenas para enfatizar crimes previamente criados por lei, que já foram criados por lei. Estão ali nas resoluções apenas como forma de isso ser enfatizado. São meras consolidações. Tá vendo? E tudo bem isso? Entendeu isso? Não é que a resolução está criando aquele crime que está nela. Não. É apenas para consolidar tipos penais que já foram criados por lei. Por isso que essas menções a esses crimes nas resoluções, essas menções são legítimas. Fácil. Enxergou isso? Beleza. Agora sim, galera, vamos continuar os desdobramentos. No bloco anterior, nós vimos a letra A. Não há crime, não há pena sem lei. Nós vimos isso.
Vamos para o segundo desdobramento. Letra B. Não há crime ou contravenção penal, não é isso? Não há infração penal, vale dizer, não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei anterior. Então, peraí. Então, lendo a contrário senso, só haverá crime ou contravenção, ou seja, infração penal. Só haverá pena ou medida de segurança, vale dizer, sanção penal, se eu tiver lei anterior. Nós temos aqui, pessoal, o princípio da anterioridade. Não é isso? Lembra o que nós já explicamos. Então, imagina. Eu hoje mato alguém. Eu matei alguém hoje. Por que eu vou responder por homicídio? Artigo 121 do Código Penal. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Por quê? Porque, veja, muito antes de eu matar alguém hoje, já tem uma lei prevendo que matar alguém é crime. Já tem uma lei anterior falando que a pena é 6 a 20 anos. Aí. É aí que está a anterioridade. A lei anota. Olha sobre essa aqui, o primeiro. Anota. A lei penal deve ser anterior ao fato cuja punição se pretende. A lei penal, insisto, deve ser anterior ao fato cuja punição se pretende. Enxergou isso? Nós estamos só reforçando. Enxergou isso? Beleza. E aí a gente chega a uma outra conclusão nesse OBS 2. Então, se é assim, vamos supor agora o contrário. Imagina que hoje eu pratiquei uma conduta que não é tida como crime. Não. Hoje ela não é tida como crime. Não é. Eu pratiquei essa conduta hoje, que não é crime. Amanhã ela passa a ser crime. Veio uma lei dizendo que essa conduta que eu pratiquei hoje é crime. Então, peraí. Quando eu pratiquei, não era crime. Amanhã vem lei dizendo que é crime. Eu vou responder por isso, galera? Não. Porque, veja, aí a lei está sendo o quê? Posterior ao fato. Aí eu não vou responder por esse crime. Veja, proíbe-se a retroatividade maléfica. É o segundo OBS aqui. Hoje eu pratiquei um fato que não é crime. Amanhã só que vem a lei dizendo que esse fato passou a ser crime. Se eu admitir essa lei que só surgiu amanhã, alcançar o fato que eu pratiquei hoje, eu estaria permitindo uma retroatividade maléfica. E não se admite isso. Tudo bem? A lei, nesse caso, estaria sendo posterior ao fato que eu quero punir. Nesse caso, não haverá punição. A lei não pode ser posterior ao fato, ela tem que ser anterior ao fato cuja punição se pretende. Ela não pode ser posterior. Porque ela sendo posterior, para aplicar para mim hoje, eu teria que admitir uma retroatividade maléfica. E não se admite isso. Tudo bem? Nós só admitimos, você sabe, a retroatividade benéfica, para beneficiar. Para prejudicar, não. Entendeu isso? Tranquilo? Então, esse é o nosso segundo desdobramento. Só há crime, só há contravenção penal, só há pena, só há medida de segurança se eu tiver uma lei anterior ao fato cuja punição se pretende. Tem que ser anterior, não posterior ao fato. Veda-se a retroatividade prejudicial ao réu.
se você admite retroatividade benéfica. Aí sim, uma garantia do cidadão. Deu para chegar a isso, pessoal? Ótimo. Terceiro desdobramento da legalidade, a minha letra C. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem lei escrita. Escrita. Pessoal, parece bem óbvio isso, né? E realmente. Veja, só haverá infração penal e sanção penal se essa infração penal, se essa sanção penal tiver prevista numa lei, você sabe, numa lei, essa lei tem que ser o quê? Escrita. Obviamente. Eu preciso de uma lei escrita, prevendo o crime e a pena. Tudo bem? Prevendo a contravenção penal e a medida de segurança. A lei que cria crimes e penas, que cria infrações penais, sanções penais, essa lei tem que ser uma lei escrita, por óbvio. Tudo bem? Tem que ser uma lei escrita, por óbvio. Fácil enxergar isso? E aí eu chego a uma conclusão importantíssima. Se a lei criadora de crimes e penas tem que ser escrita, por óbvio, você conclui o seguinte: está vedado, está proibido o costume incriminador. Pessoal, olha essa conclusão que eu cheguei. Olha que marcante. Está proibido. Proíbe-se. Está proibido o costume incriminador. Obviamente, para criar crimes e penas, ou falando de forma mais ampla, como você já sabe, para criar infração penal, sanção penal, eu tenho que ter uma lei escrita. Um mero costume não pode incriminar condutas, não pode criar crimes e penas, não. Está proibido o costume incriminador, por óbvio. Tudo bem? E aí você deve estar se perguntando, beleza, professor, faz todo sentido isso. Como você está falando, é bem óbvio. Mas eu já vi prova perguntando assim, tá, não pode costume criando crime. Tem que ter lei. Agora, eu posso ter o costume abolicionista? E aí? Eu posso ter o costume revogando o crime? Olha isso. Quer ver? Hoje já está meio raro isso, mas ainda a gente encontra, né, galera? Você vai nas praças aí das grandes cidades, você vai nos centros urbanos, o que a gente encontra ainda? A gente encontra, apesar dos streamings, a gente ainda encontra o quê? Venda de CD e DVD pirata, não encontra? Encontra, ainda encontra. Venda de CD e DVD pirata. Pessoal, vender, expor à venda CD e DVDs piratas, isso é crime. Artigo 184 ali do Código Penal, parágrafo 2º. Aí você pode pensar assim, professor, mas será que é crime mesmo? Porque, como você falou, a gente vai nas praças, nos grandes centros urbanos, nas áreas centrais, a gente encontra essas pessoas vendendo isso, CD e DVD pirata à torta direito. E muitas vezes parece que as polícias não fazem nada. Já não é um costume essa prática de vender CD e DVD pirata? Será que essa conduta criminosa que está lá no Código Penal, artigo 184, ainda persiste? Não teria o costume de muitos comerciantes vender CD e DVD pirata? Essa conduta já não é costumeira? Sim. Esse costume não revogou esse crime, não? Pessoal, claro que não. Claro que não.
É por isso que eu disse para você. Não há que se falar em costume revogando lei, revogando crime. Não existe costume abolicionista. Tudo bem isso? Então, por mais que a gente veja como uma prática comum para alguns comerciantes vender CD e DVD pirata, é um costume. Mas o crime persiste. É crime sim essa conduta. Olha isso. Vou te provar. Abre aí no seu material a súmula 502 do STJ. Abre aí para mim. Súmula 502 do STJ. O que fala essa súmula? Olha aí para mim. Fala assim, ó. Presentes materialidade, autoria, afigura-se, considera-se típica. Aí, ó. É crime. Em relação ao artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta dispor à venda CD e DVD pirata. Aí. Assuma que esses dois falam isso. É crime sim. É típica sim essa conduta. Dispor à venda CD e DVD pirata. É crime sim. Pessoal, essa conduta só vai deixar de ser crime se um dia uma lei revogar esse crime. Somente lei revoga lei. Somente lei revoga lei. Não há que se falar em costume abolicionista. Enxergou a súmula 502 do STJ nesse sentido que eu estou falando? Incrível. Entendeu? Interessante isso, né? Ó, professor, peraí. Então, para que serve o costume no direito penal? Não pode costume incriminador. Não pode costume abolicionista. Calma. O costume tem uma finalidade no direito penal, sim. Anota. O costume interpretativo é possível, aí sim. O costume interpretativo. O chamado costume segundo a lei, ou secundum legem. Esse é possível. Olha que interessante, pessoal. Esse é possível. Quer ver? Abre mais uma vez o seu material, vai no Código Penal. Então, pessoal, abre aí o seu artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Veja que está previsto para o furto a majorante, a causa de aumento de pena do repouso noturno. Não é isso? É dito no 155, parágrafo 1º, que o furto cometido durante o repouso noturno merece o aumento de pena, o aumento de pena de 1/3. Aí veja, aí sim, quer ver? O costume tem importância no direito penal. É o chamado costume interpretativo ou costume secundum legem. Como assim? Beleza. A pena do furto será aumentada de 1/3 quando cometido durante o repouso noturno? Aí fica a pergunta, mas o que é repouso noturno? Aí que entra. Aí eu vou ter que me valer do chamado costume interpretativo ou secundum legem. A noção de repouso noturno vai variar conforme os costumes da localidade em que ocorreu o crime. Aí, por exemplo, em grandes centros urbanos, São Paulo, a noção de repouso noturno é uma. Em pequenas cidades do interior, a noção de repouso noturno é outra. É ou não é? Sim. Tá vendo então que eu estou me valendo do costume, no caso da localidade em que ocorreu o furto, aqui no caso, eu estou me valendo do costume para aclarar, para interpretar, elucidar uma expressão da lei, no caso, repouso noturno. Aí o costume tem a sua importância no direito penal, o chamado costume interpretativo secundum legem, utilizado, insisto, para esclarecer, elucidar expressões da lei. No caso, a expressão repouso noturno. Tudo bem isso? Joia? Então, maravilha. Então, no direito penal, nada de costume incriminador nem abolicionista. O costume interpretativo aí sim. Tudo bem? Beleza. Vamos para o quarto desdobramento. Ó.
do princípio da legalidade. O quarto desdobramento, ó, letra D. Olha comigo. Não há crime ou contravenção penal, nem pena ou medida de segurança sem lei estrita. Estrita, galera, ó. Estrita. Ah, professor, como assim? Então, como você sempre faz, lendo a contrário senso. Só haverá crime ou contravenção penal, só haverá pena ou medida de segurança. Se eu tiver lei, isso. E a lei tem que ser estrita. Olha o T aqui, ó. Estrita. Como assim? Anota. Está proibida a analogia incriminadora. Essa é a conclusão que a gente chega. Está proibida a analogia incriminadora. Está proibida. Vou te dar um exemplo. Quer ver? Quando você abre, mais uma vez, o furto. Ó. Olha, utilizando o furto para dar os exemplos. Ó, vai agora no artigo 155. Furto. Parágrafo 3º. Lá você encontra a cláusula de equiparação. Porque nós sabemos, furto é subtrair coisa alheia móvel. Não é isso? Isso. O parágrafo 3º do 155 fala: equipara-se, por isso cláusula de equiparação, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, peraí. Se o parágrafo 3º do 155 está dizendo que equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico, então, peraí. Então, é possível o furto de energia elétrica. Olha que interessante. É possível. O furto de energia elétrica. Beleza. Isso é crime. Aí eu te pergunto, já que o furto de energia elétrica é crime, em virtude do parágrafo 3º de 155, eu posso fazer uma analogia, eu posso, por analogia, dizer que é crime também furtar sinal de TV a cabo. Aí, eu posso fazer essa analogia? Se furtar energia elétrica é crime, artigo 155, parágrafo 3º, crime. Eu posso, então, fazer uma analogia e dizer, então, por analogia, eu posso concluir que furtar sinal de TV a cabo é crime também. Mano. Posso fazer isso? Não. Você viu, ó. Está proibida a analogia incriminadora. Está proibido. O Supremo, inclusive, se valeu desse raciocínio há um tempo atrás para dizer exatamente isso. Olha, subtrair sinal de TV a cabo é fato atípico. Não é crime, é fato atípico. Não dá para fazer analogia com furto de energia elétrica, não. Até porque o sinal de TV a cabo nem energia é. Aí. Enxergou isso? Tá? Então, veda-se a analogia incriminadora. Lembra dessa decisão do Supremo? Já tem uns anos, mas continua marcante. Sinal, ou melhor, furtar, subtrair sinal de TV a cabo é fato atípico. Não é crime. Beleza? Agora, no direito penal, pessoal, dá para falar num tipo de analogia, que é a analogia a favor do réu. Aí sim, a favor do réu é possível. Contra o réu, você está vendo que não. Proíbe-se a analogia incriminadora, a chamada analogia in malam partem. Está proibido. Como eu te dei o exemplo lá do sinal TV a cabo. Agora, analogia in bonam partem, a favor do réu, aí é possível.
Tá bom? Ótimo. Últimos 2 desdobramentos da legalidade. Olha a letra E. E aqui a gente vai lembrar de uma coisa que eu já te ensinei em blocos anteriores. Não há crime ou contravenção, nem pena ou medida de segurança sem lei certa. Então, só há crime, só há contravenção penal, ou só há infração penal, só há pena ou medida de segurança, só há sanção penal se eu tiver lei. E uma lei que seja o quê, pessoal? Certa. Lei certa. É aqui, galera, anota, que eu extraio o princípio chamado princípio da taxatividade ou da determinação. É aqui que se encontra o princípio da taxatividade ou da determinação. Pessoal, veja, esse princípio da taxatividade ou da determinação, a necessidade da lei criadora de crime e pena ser certa, isso é um recado dirigido ao legislador. Como assim? Legislador, quando você for fazer lei, for elaborar tipos penais, for criar crimes, você tem que descrever a conduta criminosa com clareza. Isso quer dizer, com clareza. Isso é a taxatividade. Legislador, quando você vai criar um tipo penal, você tem que criar um tipo penal que todo mundo entende. Que todo mundo possa entender. Com clareza. Essa é a ideia, pessoal. Aqui eu estou reforçando, lembra, o fundamento jurídico da legalidade, que dizia, lembra, uma lei prévia, aí ó, anterior, uma lei prévia e clara, exerce importante efeito intimidativo. Lembra disso? Então, por exemplo, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Aí. O legislador, ao descrever essa conduta criminosa, matar alguém, respeitou a taxatividade. Todo mundo entende. Ó, matar alguém é crime. Todo mundo entendeu. Aí. Agora, sempre é assim? Nem sempre, pessoal. Nós temos tipos penais atualmente que a gente pode dizer que desrespeita a taxatividade. Tipos penais confusos, difíceis de entender. Temos. Tudo bem? Se você for ali, por exemplo, no artigo 147, os novos dispositivos ali, 147, letra B, por exemplo. Dispositivos confusos, tipos penais mal escritos, que não são claros. Abra aí o 147B para você ver. Tá bom? Mas não é o ideal. O ideal é o tipo penal ser certo, claro. Legislador, ao criar tipos penais, ao criar o crime à pena, você tem que ser claro, preciso. Todo mundo tem que ler o tipo penal e entender. Como é o 121. Já não é tanto o caso do 147B. Redação confusa. Beleza? Último desdobramento, pessoal, para a gente fechar os desdobramentos da legalidade com tudo que você precisa para sua prova. O que diz o último desdobramento? Não há crime, não há contravenção penal, nem pena ou medida de segurança, sem uma lei necessária. Pessoal, veja, olha que fácil. Só teremos lei criando o crime e a pena se isso realmente for necessário, pessoal. Lembra? Olha aqui, ó. Isso que eu estou falando para você é um desdobramento de um outro princípio. É um desdobramento do princípio da intervenção mínima do direito penal. Legislador,
você só vai criar crimes, novos crimes, se isso realmente for necessário. Tudo bem? Vale dizer, se um determinado comportamento indesejado pelo meio social pode ser combatido pelos outros ramos do direito, então que seja combatido pelos outros ramos do direito. Só se deve criar, só se deve combater os comportamentos indesejados pelo meio social com o direito penal se os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes. Aí que o direito penal vai intervir. É a intervenção mínima do direito penal. Quer ver? Você sabia que há alguns anos, por exemplo, pessoal, nós tínhamos o crime de adultério. Existia esse tipo penal, adultério, era crime. Veio a Lei 11.106 de 2005 e revogou esse tipo penal. Não é mais crime. Por quê? Se entendeu que é uma conduta ilícita, mas que deve ficar restrita à área civil, ilícito civil. O direito penal não tem que intervir nisso. Tá vendo? Não é necessária a intervenção penal no adultério. Deixa isso para a esfera civil. Tá vendo? Por isso que a gente conclui o seguinte. Anota, ó. Essa necessidade, né? Esse raciocínio de que a lei penal tem que ser necessária, desdobramento da intervenção mínima, leva a gente a dizer o seguinte, ó. A intervenção mínima, portanto, é um princípio que, anota, bifronte. Anota isso. A intervenção mínima é princípio bifronte. Como assim bifronte, professor? Ou seja, ela orienta o legislador onde o direito penal deve intervir. Então, a intervenção mínima é princípio bifronte, porque ela orienta o legislador aonde o direito penal deve intervir, mas também orienta onde o direito penal deve deixar de intervir. Aí. Por isso que é um princípio bifronte, a intervenção mínima. Porque ela orienta o legislador tanto no sentido de mostrar onde o direito penal deve intervir e também no sentido de mostrar para ele, legislador, onde o direito penal deve deixar de intervir. Tudo bem? Então, trocando em miúdos, a lei só deve criar crimes e penas, infrações penais e sanções penais, se isso realmente for necessário. Se tal conduta indesejada no meio social não puder ser combatida pelos outros ramos do direito. Podendo ser combatida pelos outros ramos do direito, deixa para os outros ramos. O direito penal, pessoal, é a última ratio. O direito penal só vai intervir quando realmente necessário. Essa é a ideia. Tudo bem? É o princípio da intervenção mínima do direito penal, que depois eu quero aprofundar com você. Tá bom? Mas por hora, a gente encerra então os desdobramentos da legalidade. Tudo bem, pessoal? Encontro especial para a gente fechar isso. Se você gostou desse conteúdo, já vai deixando seu like, seu comentário. Inscreva-se no nosso canal. Vem muito mais por aí, galera. Tá bom? Então é isso. Bons estudos. Abraço.